Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 31 de outubro. Chegamos no último dia do mês, este que é dedicado às missões. Nós estamos na 30ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é de São Lucas, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Alguns fariseus disseram a Jesus: sai e vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes: ide dizer àquela raposa: eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Devo, porém, continuar meu caminho hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que Deus te envia. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha recolhe a ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, tanto a situação de perseguição que Herodes faz a Jesus, quanto a coragem de Jesus na sua missão, nós vemos nos dias de hoje, né? Ainda transcorrido tanto tempo, nós temos nos nossos dias muitos Herodes, que fazem o que Jesus está dizendo no Evangelho: perseguem, não apedrejam, mas matam, ferem, fazem tudo de ruim com aqueles que se propõem a viver as coisas de Deus. Eu não vou nem dizer anunciar o Evangelho, mas viver as coisas de Deus. Olhemos à nossa volta, né? Você tem acesso à internet, você sabe muito bem disso, como que os cristãos têm sido perseguidos nos 4 cantos do planeta. Agora, diante desta perseguição, aí vem a atitude de Jesus e o exemplo dele como missionário. A coragem de Jesus em dar a resposta para Herodes e não abandonar a sua missão por causa da ameaça de morte. Isso viveram os apóstolos, viveram os mártires da nossa igreja, né? E nós, muitos, vivem nos dias de hoje também. Hoje está difícil, hoje o martírio, né, é diferente. Acontece ainda o derramamento de sangue, mas o martírio hoje ganhou uma outra roupagem, configuração. E nós temos muitos irmãos nossos que têm sido fiéis ao Senhor, têm tido coragem de se levantar e viver o Evangelho, viver a doutrina católica como precisa ser vivida, e que têm sofrido o martírio dentro do próprio cristianismo, dentro do próprio catolicismo. Então nós vemos católico atacando e ofendendo católico, nós vemos cristão atacando e ofendendo cristão, pessoas que pegam a palavra de Deus ao invés de falar da palavra de Deus, usa daquela palavra e da sua fala para atacar e discordar um irmão que às vezes fez uma reflexão diferente. Alguns que se opõem à forma como o irmão vive a doutrina, então atacam e vem com todo um ódio, sabe, um rancor na sua fala, que a gente se pergunta: onde é que está o cristianismo aí? Onde é que está a atitude cristã? Onde é que está Jesus na fala desta pessoa? Então, meus queridos, nós continuamos essa narração do Evangelho, essa história que nos é anunciada no dia de hoje, ela continua se repetindo. Só que não só de forma macro, não só no mundo, na sociedade,
mas vemos isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa religião, pessoas que são perseguidas, às vezes numa forma tão agressiva, né, por pessoas que dizem professar a mesma fé. Que o exemplo de Jesus, possamos olhar a atitude de Jesus e tenhamos a atitude dele como exemplo, de ter coragem e nos mantermos firmes. Porque se nós estivermos com a verdade, o que é a verdade? Não é a minha verdade, a verdade é Deus. A verdade é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estivermos com a verdade, que é o Senhor, estamos no caminho certo. E aí realmente terão aqueles que vão nos criticar, perseguir, vão querer nos matar, vão querer nos martirizar. Como disse, nos dias de hoje o martírio ganhou uma outra roupagem. Vão tentar fazer isso e alguns realmente vão conseguir. Mas que jamais sejamos covardes diante da necessidade de viver as coisas de Deus. Jamais sejamos covardes diante da necessidade de viver o Evangelho, viver a doutrina da igreja na qual nós fazemos parte. Tenhamos a coragem de Jesus. Aquilo que é de Deus precisa ser vivido, precisa ser anunciado. Quantos, né? Quantos precisando ouvir falar de Deus, quantos precisando conhecer Deus, quantos precisando conhecer a verdade, Jesus Cristo. Nós somos enviados, somos chamados pelo Senhor, nós que fomos preparados, que tenhamos então esta coragem diante de ameaça ou não, que sejamos corajosos no anúncio do Evangelho, seja dentro da sua casa, seja no seu local de trabalho, seja na igreja, seja na sociedade, onde nós estivermos, que verdadeiramente nós sejamos cristãos, sejamos de Deus. O Espírito Santo nos dê a força que nós precisamos para jamais nos acovardar diante de ameaças, a sermos fiéis àquilo que precisamos fazer, como enviados do Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.